Boa tarde. Eu e o Ilan vamos apresentar hoje a nossa PS2 sobre a Ambev. Falando um pouco sobre o setor apresentou um primeiro resultado positivo depois de 4 anos, em 2019, e atualmente as perspectivas para o setor com a volta da economia são boas, juntamente com o aumento do e-commerce devido à pandemia, o setor conseguiu se manter estável no ano de pandemia e tem perspectivas boas de crescimento para o futuro. Falando um pouco das vantagens da empresa, ela tem o maior market share com cerca de 60%. Ela tem também um grande portfólio de mercado com cervejas muito conhecidas como Budweiser e Beck's, além da Skol, que é a maior do setor. E a Ambev também é detentora do Zé Delivery, que é o e-commerce de bebidas alcoólicas que vendem não só produtos da Ambev, mas de outras empresas, que foi uma fonte boa de receita para a Ambev nos últimos anos. Aí vocês podem ver o market share, a Ambev vem em primeiro e a Heineken vem ganhando market share em segundo. Falando agora um pouco dos volumes de receita, volumes e receitas, o volume vem se mantendo de forma constante, né? Quando o volume abaixa, normalmente o preço sobe e vice-versa, então as receitas vão crescendo de forma constante, mesmo com a pandemia, por conta do Zé Delivery, que aumentou bem as receitas de canais off-trades. E isso, como a gente falou, vem mantendo as receitas da Ambev crescendo constantemente nos últimos anos. Para as premissas utilizadas, fizemos um crescimento ao ano por região e área de atuação. Então, a Ambev atua no Brasil, na América Central e no Canadá, e assim fizemos um crescimento esperado por região ao ano. Falando um pouco mais das projeções de receitas, como eu falei anteriormente, a Ambev é uma empresa muito madura e o setor também é muito maduro, muito consolidado, e a Ambev não vem conseguindo repassar preço, ou seja, ela não consegue com seu market share repassar preço e ganhar margem com isso, de forma que a receita dela vem crescendo constante nos próximos anos, e isso porque, como a gente falou, não existe muito espaço para a Ambev crescer. Como eu falei, as margens dela vão se mantendo constantes, a empresa não consegue ter ganho operacional, ela não consegue repassar preço, não consegue fazer as competidoras terem prejuízos ou coisa do tipo, porque o gosto do consumidor vem mudando. As pessoas estão saindo de cervejas mais caras, mais baratas como Skol, indo para cervejas mais premiums, como a Budweiser e a própria Heineken, o que vem atrapalhando a empresa no momento. Para a estrutura de capital, analisamos os últimos 4 anos da empresa. A capital de terceiros da companhia é baseado na totalidade do passivo circulante e não circulante. Já o capital próprio da companhia é representado pelo patrimônio líquido consolidado. Além disso, com a teoria da decisão de estrutura de capital, vimos como o Modigliani e Miller da maximização do valor da empresa, encontrando assim um nível de alavancagem para o valor ótimo da empresa. Além disso, na teoria de Myers, ele fala que empresas consolidadas não se alavancam muito, e um exemplo dessas é a Ambev, que tem um peso capital próprio que encontramos de 59% e um peso de capital de terceiro de 41%. Em relação ao custo médio ponderado de capital, para o custo de capital de terceiros, utilizamos o cupom da debênture mais longa, de 12,89%. Para a obtenção do beta alavancado, fizemos através da Bloomberg, com uma regressão realizada. Além disso, em relação ao custo de capital próprio, utilizamos uma taxa livre de risco de 1,55% dos Treasury Bonds, um beta vezes prêmio de risco de mercado de 4,93%, um prêmio de risco de país de 2,58% e uma agente de inflação de 2,56%. E assim chegamos a um cálculo de custo de capital próprio de 11,65%. Com a estrutura de capital feita e os dois custos de capital próprio de terceiros, chegamos a um WACC de 12,16%. Falando agora um pouco do NOPAT, que seria o EBITDA sem os impostos, como a gente falou, vem crescendo de forma constante e os impostos, como a gente pode ver também, não influenciam muito isso, ou seja, a companhia não é muito prejudicada nem beneficiada com impostos, eles vêm se mantendo constante nos últimos anos, enquanto a depreciação vem caindo por conta do crescimento do e-commerce e lojas físicas ficando no passado. Assim, a gente chegou numa taxa de perpetuidade de 3,75%, que condiz com o crescimento do país nos próximos anos. Falando do valor da empresa, a gente chegou em 126 milhões e com uma dívida líquida negativa, que quer dizer que o caixa consegue contrapor as dívidas da empresa. Assim chegamos num preço de 16,35, que recomenda uma tese de venda da empresa. Isso porque, como a gente falou, ela é o maior player do setor, só que ela não consegue repassar preço e não tem espaço para crescer. Ela está perdendo o share para a Heineken e isso faz com que o valor da empresa venha diminuindo. E assim temos um downside de 15,63% na empresa. Além disso, em relação aos motivos e risco da nossa gestão de vendas, pensamos em dois principais. Primeiro, em relação à Ambev poder apresentar uma fusão ou aquisição que amplia seu poder de mercado, e o segundo deles está em uma expansão internacional que a empresa pode fazer, ampliando para todos os continentes e pode ser um fator crucial para o crescimento de receitas e também diminuição de custos. Muito obrigado.